Ah, foi você. A frase caiu seca, sem dúvida, sem espaço para resposta. Michael ainda segurava o capacete na mão quando ouviu aquilo. Nem tinha entrado direito, nem tinha cumprimentado. A mãe dela já estava na frente dele, olhar travado, apontando. Eu tenho certeza, foi você que me assaltou. Silêncio, pesado, desconfortável. A filha congelou. Mãe, o que você está falando? Mas ela ignorou. Os olhos continuavam em Michael. Essa moto, eu nunca esqueço. Foi igualzinha, preta. Barulho forte. Eu reconheço. Michael piscou. Uma vez, duas, como se estivesse tentando entender se aquilo era real. Dona Sônia. Ele começou calmo. A senhora nem viu o rosto do cara. Não precisei ver. A resposta veio rápida, cortante. Eu sei reconhecer. Aquilo bateu, fundo. Mais do que o tom, mais do que a acusação. Era o eu sei, como se bastasse. Como se ele já estivesse condenado. A filha se aproximou. Mãe, para com isso. Mas a mulher não parava. Você acha coincidência? Uma semana depois e aparece um menino desse tipo com a mesma moto na minha porta. A palavra ficou no ar. Desse tipo. Michael respirou fundo, tentando manter o controle. Que tipo? Silêncio. A mulher não respondeu, mas o olhar respondeu por ela. E isso foi pior, muito pior. Eu trabalho, ele disse, firme. Eu comprei essa moto com o meu dinheiro. Sei, ironia, desprezo, sem nem disfarçar. A filha já estava nervosa, olhando de um para outro, sem saber o que fazer, sem saber em quem acreditar. E ali, naquela sala que ninguém estava preparado para o que aquilo ia causar. Porque aquela acusação não era só sobre um assalto. Era sobre algo muito mais profundo e muito mais difícil de apagar. Se você já passou por algo assim, comenta aqui de qual cidade você está assistindo esse vídeo e acompanha essa história. Porque isso está só começando. Agora, vamos voltar ao começo dessa história. Michael acordava cedo, sempre, antes do sol. Pegava o celular. Via as entregas, organizava o dia, faculdade à noite, delivery durante o dia, sem pausa, sem luxo, mas com um objetivo. Ele não reclamava, porque sabia de onde tinha saído e onde queria chegar. A moto era o maior orgulho dele. Não era nova, não era bonita, mas era dele. Cada parcela paga com corrida, com chuva, com sol, com cansaço. E mesmo assim, ele ainda arrumava tempo para ajudar. Todo sábado, sem falhar, distribuindo marmitas, conversando com quem ninguém via, fazendo o que podia, sem postar, sem mostrar, só fazendo. Foi assim que ele conheceu ela, Juliana. Sorriso fácil, olhar leve, diferente de tudo que ele estava acostumado. Ela não perguntou da moto, não perguntou de dinheiro, perguntou dele e ficou. Mesmo quando descobriu tudo, ou talvez, principalmente por causa disso. Mas tinha um detalhe, que ele sabia que mais cedo ou mais tarde ia virar problema. A mãe dela. E naquele dia, isso finalmente aconteceu. E da pior forma possível. Mas a pergunta é, até onde alguém aguenta quando é julgado sem prova nenhuma? Juliana tentou puxar a mãe pelo braço. Mãe, chega! Mas Dona Sônia não saiu do lugar. Braços cruzados, postura rígida. Eu só tô falando a verdade. Michael soltou um riso curto, sem humor. Verdade? Ele apoiou o capacete na mesa, devagar. A senhora nem viu o rosto do cara, mas viu o suficiente. Direta, fria. E o que foi suficiente? Ele perguntou. Silêncio. A pergunta ficou no ar, pesada, incômoda. A filha olhou para a mãe, esperando uma resposta. Mas não veio, só o olhar duro. E isso dizia tudo. Olha. Michael respirou fundo. Eu não vou discutir. Virou levemente o corpo. Eu não preciso provar nada para a senhora. Precisa sim. A resposta veio rápida. Porque você está dentro da minha casa. Aquilo mudou o clima. Na hora. Juliana deu um passo à frente. Mãe,
O quê? Ela rebateu. Eu vou fingir que tá tudo bem? Apontou para a moto lá fora. Uma semana atrás eu fui assaltada. Perdi bolsa, celular, quase fui jogada no chão. A voz começou a subir. E agora aparece isso? Ela olhou de cima a baixo para Maicon, sem disfarçar. Você acha que eu sou burra? Silêncio. Maicon ficou parado, o maxilar travado. Aquela não era a primeira vez. Ele já tinha visto aquele olhar. Na rua, em loja, em elevador. Mas ali era diferente. Era dentro da casa da namorada. Eu não sou ladrão. A voz saiu baixa, mas firme. Todo mundo fala isso, corte seco. Juliana agora estava claramente desconfortável. Mãe, você está sendo injusta. Injusta? Ela virou para a filha. Ou você é inocente demais? A frase atingiu as duas, de formas diferentes. Juliana hesitou, por um segundo. E esse segundo doeu mais do que qualquer acusação. Maicon percebeu, claro que percebeu. E aquilo foi o pior. Não foi a mãe. Foi a dúvida dela. Pequena, mas real. Você acha que fui eu? Ele perguntou. Direto, sem rodeio. Juliana travou. Olhou para ele, depois para a mãe, depois de volta para ele. E não respondeu. O silêncio respondeu por ela. E naquele momento, alguma coisa quebrou. Não com barulho, não com grito, mas quebrou. Entendi. Ele pegou o capacete, sem pressa. Maicon, ela tentou. Não, ele levantou a mão, parando ela. Eu já entendi. Olhou uma última vez para Dona Sônia. A senhora não precisa gostar de mim. Pausa. Mas me acusar sem prova. Isso diz mais sobre a senhora do que sobre mim. Virou. Foi em direção à porta. Mas antes de sair, parou, sem olhar para trás. Eu trabalho todo dia para não ser visto desse jeito. Silêncio. E mesmo assim, basta uma moto. E pronto. Saiu. A porta fechou. E o barulho ecoou mais do que deveria, dentro da casa e dentro da cabeça de Juliana. Ela ficou parada, sem reação, porque no fundo, sabia que alguma coisa ali tinha passado do limite. Mas a mãe não parecia arrependida. Pelo contrário. Se ele não deve, não tem por que fugir. A frase saiu como justificativa. Mas soou vazia. Porque dessa vez não era sobre fugir, era sobre não aceitar. E agora, a dúvida não estava mais só na cabeça da mãe, estava entre as duas, e crescia. Mas o que Dona Sônia não sabia é que bastava lembrar de um detalhe, um único detalhe, para tudo aquilo desmoronar. A casa ficou em silêncio, pesado. Juliana andava de um lado para o outro, mãos na cabeça. Mãe, você passou dos limites. Dona Sônia bufou. Eu só tô tentando te proteger. Proteger de quê? A pergunta saiu rápida. De um cara que você nem conhece direito. Juliana parou, virou devagar. Eu conheço, sim. Conhece. Ironia de novo. Conhece a família dele? De onde ele vem? Com quem anda? Cada pergunta vinha como um ataque. Até que Juliana travou. Por um segundo. Pensou. E então, lembrou. O dia, a data, exata. Ela levantou o olhar. Mãe, a voz mudou. Que dia foi o assalto? Dona Sônia respondeu sem pensar. Quinta passada, final da tarde. Silêncio. Juliana engoliu seco. Quinta passada? Foi o que eu disse. Pausa. E então, Juliana falou. Não tem como ter sido ele. Dona Sônia franziu a testa. Como assim? Porque ele estava comigo, direto, sem espaço, a tarde inteira. Silêncio. A gente estava no projeto, entregando marmita. A sala ficou muda, de verdade. Tinha um monte de gente lá. Ela continuou. Voluntário, coordenador. Todo mundo viu. Mais silêncio, agora pesado de outro jeito. Dona Sônia abriu a boca, mas não saiu nada. Porque pela primeira vez, a certeza dela falhou. Você tem certeza disso?
A pergunta saiu mais baixa, mais fraca. Juliana olhou firme. Tenho. Pausa. E agora? Silêncio. Longo. Constrangedor. Aquela convicção toda sumiu. Assim. Sem aviso. Dona Sônia desviou o olhar. Andou pela sala, tentando organizar o que dizer. Mas não tinha. Porque não era sobre erro simples. Era sobre o que veio antes dele. Ela tentou. Eu achei, mas parou. Porque achar não sustentava aquilo. Juliana cruzou os braços. Você acusou ele. Eu sei. Você olhou para ele e decidiu quem ele era. Silêncio. Dona Sônia não negou, porque não dava. Você pediu desculpa? A pergunta veio direta. Ela hesitou. Eu... Pediu? Não. Baixo. Quase inaudível. Juliana respirou fundo. Então não adianta nada. Virou. Pegou a bolsa. Onde você vai? Atrás dele. E saiu. Maicon estava no mesmo lugar de sempre, distribuindo marmitas, como se nada tivesse acontecido. Mas tinha. E dava para ver. No silêncio. No olhar mais fechado. Na forma mais curta de falar. Juliana chegou, devagar, sem saber como começar. Maicon, ele olhou, mas não sorriu. Oi, simples, distante. Eu sei que não foi você, ele assentiu. Eu sempre soube. A resposta veio calma, mas doeu. Eu devia ter te defendido. Silêncio. Na hora, ele olhou para ela. Devia, sem agressividade, só verdade. Ela abaixou a cabeça. Me desculpa. Pausa. Ele respirou fundo. Não foi só o que sua mãe falou. Ela levantou o olhar. Foi você não saber se acreditava em mim. Aquilo acertou. Eu fiquei com medo. Eu sei. Silêncio. Mas eu não posso viver sendo dúvida. Direto. Nem com você. A frase ficou no ar. Pesada. Real. Eu gosto de você, ela disse. Mas isso não foi pequeno, mas silêncio. Eu preciso de um tempo, ele completou. Sem raiva, sem grito, só decisão. Juliana assentiu, porque entendeu, de verdade. Uma semana depois, Dona Sônia apareceu, no mesmo lugar, mesmo horário, mas sem salto, sem postura rígida, sem olhar de julgamento. Estava simples, segurando uma caixa de marmitas. Ela se aproximou, devagar, parou na frente dele. Eu não tenho como apagar o que eu fiz. A voz saiu baixa. Mas eu posso tentar ser melhor. Silêncio. Maicon olhou, sem pressa. Eu errei com você, ela continuou. E não foi pouco. Pausa. Foi preconceito. A palavra finalmente saiu. Sem desculpa, sem desvio. Ele não respondeu na hora. Pegou uma marmita, entregou para alguém. Voltou o olhar para ela. Então começa diferente, simples, direto. Ela assentiu e ficou, ali, ajudando. Sem palco, sem anúncio, só fazendo. E pela primeira vez, sem julgar ninguém. Porque no fim, não foi a acusação que definiu tudo. Foi o que veio depois. Mas fica a pergunta. Quantas vezes alguém já foi tratado assim, sem ter a chance de provar o contrário? E você teria perdoado? Ou teria ido embora sem olhar para trás? Comenta aqui o que você faria. E acompanha, porque histórias assim acontecem mais do que muita gente imagina.